pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. No vídeo de hoje, nós vamos discutir o filme A Era do Gelo, de 2002. A Era Glacial chegou e o mundo está se tornando um lugar implacável, onde a única lei que impera é a da sobrevivência. No centro dessa jornada gélida, encontramos três criaturas que jamais deveriam ter se cruzado, unidas por um destino inusitado e por uma carga preciosa: um bebê humano. Manny, um mamute lanoso com um coração pesado e um passado marcado por perdas profundas, é a personificação da melancolia. Ele carrega a dignidade das eras passadas, servindo como uma reflexão sobre a extinção e a solidão, temas que os animadores da Blue Sky Studios capturaram com uma sensibilidade quase humana, transformando aquele gigante peludo em uma figura complexa e protetora. Ao lado dele, caminha Sid, uma preguiça que parece ter sido projetada para o caos, cuja verborragia incessante contrasta com a natureza estoica de Manny. Sid é o alívio cômico que traz humanidade ao grupo, representando a vulnerabilidade daqueles que, embora fracos fisicamente, possuem uma resiliência emocional inabalável. Completando o trio, temos Diego, o tigre dente de sabre, um predador que começa sua jornada com intenções obscuras, agindo como um espião para sua alcateia. A trajetória de Diego é talvez a mais rica em nuances, pois sua transição de um caçador impiedoso para um membro leal daquela estranha família reflete o eterno conflito entre o instinto selvagem e o desejo por pertencimento. A dinâmica entre os três personagens funciona como uma metáfora sobre a construção de laços em tempos de crise. Enquanto atravessam paisagens gélidas e enfrentam perigos que testam seus limites, a interação entre eles evolui de uma tolerância forçada para um vínculo de fraternidade real. É impossível não mencionar a presença quase onipresente de Scrat, o esquilo pré-histórico que vive sua própria odisseia particular em busca de uma noz. Scrat é a alma cômica e o contraponto perfeito à carga dramática dos protagonistas. Sua luta inglória contra as leis da física e contra a própria sorte adiciona um tempero indispensável ao filme, lembrando-nos daquelas figuras clássicas dos desenhos da Warner Bros. Que inspiraram os criadores desta obra. A direção de arte e a narrativa fazem com que a vastidão do gelo pareça não apenas um cenário, mas um personagem ativo que impõe ritmo à história. O reencontro do grupo com o pai da criança é o momento culminante, onde a partida se torna inevitável e o peso da despedida é sentido por todos. Ao final, a jornada de Manny, Sid e Diego nos deixa com a lição de que, mesmo nos períodos mais frios da vida, a solidariedade é o que realmente nos mantém aquecidos. O filme termina não apenas com o sucesso da missão, mas com a sensação de que aqueles três seres desajustados encontraram algo muito maior do que a simples sobrevivência. Encontraram um propósito e uns aos outros. O coração do filme reside na transformação desses três párias em um núcleo familiar disfuncional, porém inquebrável. É fascinante observar como a tecnologia da computação gráfica, ainda em fase de amadurecimento na época, foi utilizada pelos artistas da Blue Sky para conferir uma expressividade quase teatral aos rostos dos animais. Manny, com suas presas imensas e olhos que parecem guardar o peso de séculos, transmite uma melancolia contagiante. Ele não é apenas um sobrevivente, mas um testemunho vivo de um tempo que se esvai. A sua resistência inicial em aceitar a companhia de Sid é um reflexo claro de seu trauma, uma tentativa de se proteger de novas perdas, o que torna cada pequena concessão de amizade um triunfo dramático genuinamente comovente. Sid, por outro lado, é uma criatura de otimismo indomável. É curioso pensar que a voz original do personagem, que moldou a dublagem ao redor do mundo, foi concebida para ser um tanto quanto irritante, mas com uma doçura subjacente que torna impossível não se afeiçoar a ele. Ele é o agente catalisador da trama, alguém que, desprovido de qualquer habilidade de caça ou defesa, sobrevive pelo poder da sua persistência e da sua capacidade única de ver valor na conexão humana. O bebê, que eles carinhosamente apelidam de Roshan,
funciona como um espelho onde esses três predadores e presas esquecem suas diferenças e começam a projetar seus desejos de proteção e cuidado. Diego atravessa talvez o arco mais denso. A sua evolução é pontuada por uma tensão silenciosa, onde o espectador é constantemente lembrado de que ele é, por natureza, um caçador. Os animadores foram brilhantes ao utilizar a linguagem corporal do tigre, com movimentos ágeis e felinos que contrastam com a marcha pesada de Manny, para ilustrar sua luta interna. Quando ele finalmente decide trair a alcateia para salvar o mamute, o momento não soa forçado, mas como a conclusão lógica de uma jornada, onde o afeto finalmente superou o dever. Essa lealdade inesperada redefine a ideia de manada, transformando-a de um conceito biológico em uma escolha emocional. Não se pode esquecer o papel de Scrat, que serve como uma metáfora quase nihilista da própria existência. Enquanto o trio principal aprende sobre valores e união, o esquilo vive uma busca incessante, quase filosófica, por algo que ele nunca alcança. Se Manny, Sid e Diego representam o que há de mais nobre na sobrevivência, Scrat representa o esforço desmedido, a teimosia diante do absurdo e a resiliência do fracasso. Ele é a cereja do bolo em uma narrativa que, por baixo da superfície gélida de seus cenários, esconde um calor humano profundo, tratando de temas como luto, paternidade, integração e a redescoberta do sentido da vida, em meio ao caos de um mundo que, literalmente, está se congelando ao redor de seus personagens. A jornada não seria tão emblemática se não mergulhássemos na psique desses personagens através de seus pequenos gestos. Pensemos no momento em que Manny, contra toda a sua lógica de isolamento, decide proteger o bebê. Aquele gesto não é apenas um ato de heroísmo casual, mas uma reparação histórica com sua própria memória. A animação consegue, através dos silêncios, transmitir o eco do passado de Manny, sugerindo que ele vê no infante não uma responsabilidade, mas a chance de redimir a dor de ter perdido os seus. É um exercício de empatia que os animadores da época, inspirados pela linguagem gestual do cinema mudo, conseguiram traduzir com uma eficiência avassaladora para um público que ainda se habituava às possibilidades do CGI. Sid, em sua aparente imaturidade, atua como o mediador desse grupo. Enquanto Diego observa com a vigilância de um predador e Manny analisa com o peso de um ancião. Sid é quem introduz a leveza, o que é um toque de mestre na escrita do roteiro. Ele é o lembrete de que, mesmo à beira da extinção, há espaço para o humor e para a estranheza. A forma como ele interage com o bebê humano, muitas vezes de maneira desajeitada, funciona como um alívio cômico que impede a trama de mergulhar num niilismo excessivo. Ele é, no fundo, a cola que mantém a coesão do grupo, insistindo na amizade, mesmo quando a hostilidade de Diego ou o mau humor de Manny sugerem o contrário. A relação de Diego com o grupo é o que confere ao filme sua dimensão mais épica. O tigre dente de sabre é a representação do conflito entre o dever e o sentir. Sua transição é meticulosamente construída. Cada olhar de relance para o bebê, cada hesitação antes de reportar a localização do bando para seu líder Soto, revela um dilema moral que poucos personagens de animação conseguiram explorar com tanta sutileza. Quando ele salva Manny, a cena é carregada de uma carga dramática quase shakespeariana, onde o dever biológico de ser um predador é totalmente subvertido pela lealdade. É o instante em que ele deixa de ser um tigre solitário para se tornar parte de algo que ele mesmo ajudou a criar. Por fim, a constante presença de Scrat, que parece atravessar o filme como um observador externo de todas essas angústias, nos oferece uma perspectiva quase existencialista. Ele não fala, não precisa de diálogo, e sua luta física contra o gelo serve como uma constante metáfora para a busca obstinada pelo impossível. O design de Scrat, inspirado pelos personagens de desenho animado da Era de Ouro de Hollywood, é um lembrete de que o caos é inerente à natureza. Enquanto nossos protagonistas buscam um propósito maior na união, Scrat nos ensina que a persistência, por mais fútil que pareça na vastidão de um mundo gélido, é, em si mesma, uma forma de arte. Ao fechar essa odisseia, percebemos que o filme não é sobre o gelo que se impõe,
mas sobre o fogo que esses seres improváveis acenderam dentro de si mesmos, provando que a família é, acima de tudo, o refúgio que escolhemos em tempos de inverno eterno. A profundidade emocional de A Era do Gelo vai além do roteiro, residindo na escolha consciente dos criadores em humanizar criaturas que, na natureza, seriam apenas presas e predadores. É fascinante observar como a trilha sonora, composta por David Newman, pontua esses momentos de conexão com uma sutileza quase imperceptível, ajudando a elevar a jornada de um simples filme de aventura para uma crônica sobre a necessidade de pertencer. O cenário de vastidão branca, que poderia ser monótono em mãos menos habilidosas, ganha vida com variações de luz e textura, tornando o ambiente um reflexo direto do estado emocional do trio protagonista. O gelo é, ao mesmo tempo, um obstáculo físico implacável e uma tela em branco onde Manny, Sid e Diego começam a escrever uma nova definição de sobrevivência. Há uma beleza melancólica na maneira como o filme lida com a figura do bebê Roshan. Ele não é apenas um plot device, mas uma força da natureza que desestabiliza a ordem estabelecida. Para Manny, o bebê é uma ferida aberta que começa a cicatrizar. Cada vez que ele envolve a criança com sua tromba, há uma suavidade que contrasta com sua estatura colossal, revelando o pai que ele foi impedido de ser. Essa vulnerabilidade masculina, raramente explorada com tanta dignidade em animações de época, confere ao personagem de Manny uma dimensão paternal que ancora todo o filme. Ele não está apenas protegendo uma vida humana, ele está reafirmando a sua própria humanidade. Sid, por sua vez, personifica a resiliência através da ignorância alegre. Enquanto os outros personagens possuem o peso do passado ou a pressão do dever, Sid vive no agora. Sua ingenuidade não é falta de inteligência, mas uma escolha consciente de não se deixar corromper pelo cinismo de um mundo que congela tudo ao seu redor. Ele é o coração do grupo, o motor que impulsiona as interações e que, mesmo diante de feras muito maiores, nunca vacila em sua lealdade. É interessante notar como a animação de Sid, com seu movimento desengonçado e membros flexíveis, transmite uma sensação de desamparo que convida o público a protegê-lo, exatamente como Manny e Diego acabam fazendo. Diego encerra esse ciclo de personagens complexos com uma jornada de redenção que serve como o pilar dramático da história. A sua transição de um espião calculista para um protetor feroz é um estudo sobre a empatia. Quando ele percebe que a sua alcateia, liderada pelo vingativo Soto, vê o mundo apenas através da violência, Diego escolhe a lealdade baseada no afeto, e não na hierarquia. A cena do combate entre ele e seus antigos companheiros não é apenas uma sequência de ação. É o momento em que ele rompe com seu passado predatório para abraçar uma identidade que ele mesmo escolheu. É um ato de liberdade que ressoa profundamente, lembrando-nos que o caráter é definido pelas nossas escolhas em momentos de crise, não pela nossa natureza. Ao final, a Odisseia de Scrat termina sempre em frustração, mas é essa frustração que torna sua persistência tão poética. Ele é a antítese do trio, a nota dissonante que mantém o filme aterrado no humor físico, enquanto os outros exploram temas elevados, como o luto e o pertencimento. Ele representa a tenacidade da vida, que insiste em prosseguir, mesmo quando as circunstâncias conspiram contra. A Era do Gelo permanece como uma obra-prima de sua geração justamente por esse equilíbrio. Consegue ser uma comédia de humor físico frenético e, simultaneamente, uma reflexão comovente sobre como, perante o frio absoluto de um mundo indiferente, o calor de uma família escolhida é o único farol que nos guia para a sobrevivência. O legado que esta obra deixou transcende a tela, consolidando-se como um estudo sobre a formação de identidades em um mundo que exige conformidade. A transição de presas e predadores para uma unidade coesa é um lembrete de que o medo é o que nos isola, enquanto a vulnerabilidade é o que nos aproxima. É extraordinário como o filme utiliza o ambiente de desolação glacial para evidenciar que, quando os recursos escasseiam e o horizonte se fecha, o que resta são as nossas conexões com o outro. Manny, Sid e Diego são o arquétipo da família moderna, composta não por laços sanguíneos impostos pela natureza, mas por alianças forjadas no fogo do sofrimento compartilhado
e na necessidade de proteger algo maior do que si mesmos. A narrativa ainda reserva um espaço fundamental para a importância da escuta e da paciência, qualidades personificadas nas raras vezes em que Manny, o mamute de poucas palavras, interrompe seu estoicismo para ensinar algo a Sid ou para trocar um olhar de entendimento com Diego. Esses silêncios, preenchidos pela imensidão do gelo, dizem mais do que qualquer diálogo expositivo. Os criadores do filme foram felizes ao não forçar uma redenção instantânea, permitindo que a desconfiança inicial de Diego se dissipasse lentamente, como a névoa que se dissolve ao amanhecer nas montanhas geladas. A transformação do tigre não é uma mudança de personalidade, mas uma expansão de sua lealdade, provando que o instinto selvagem pode ser guiado pelo afeto quando se encontra um propósito comum. Há também uma melancolia doce na conclusão da missão do grupo. Ao devolverem o bebê aos humanos, eles não estão apenas completando uma tarefa, mas enfrentando a primeira grande perda de sua vida em comum. A cena da despedida é carregada de uma maturidade rara em animações, onde o espectador compreende que o crescimento também dói, e que deixar ir é um ato de amor tão grandioso quanto o ato de proteger. Eles não voltam ao que eram antes. O grupo que se dispersa no final é formado por indivíduos irremediavelmente transformados pela experiência de terem sido, por um breve e precioso momento, guardiões da esperança. Enquanto a jornada do bebê termina, a odisseia de Scrat continua, um lembrete cômico e persistente de que o mundo, embora trágico para alguns, é um lugar de eterna busca para outros. Sua luta sem fim pela nós é o equilíbrio perfeito para o drama dos protagonistas, oferecendo um alívio cômico que não diminui a importância das lições aprendidas, mas que, ao contrário, as humaniza. No final, o que permanece na memória não são apenas as paisagens inóspitas ou o CGI revolucionário da época, mas a sensação de que, mesmo em eras gélidas e solitárias, a vida encontra caminhos para florescer, desde que existam seres dispostos a caminhar lado a lado, desafiando a solidão com a força indomável de uma manada improvável. O impacto visual e emocional de A Era do Gelo sobre o público consolidou-se como um marco na história da animação, não apenas pela técnica, mas pela capacidade de tocar em feridas universais. O filme estabelece uma estética onde o frio é a constante, e a única forma de combate contra o congelamento externo é a ignição de um fogo interno, algo que nenhum dos protagonistas tinha previsto ao iniciar a sua jornada. A trajetória do grupo deixa de ser uma simples missão de entrega para se tornar um processo de cura coletiva, onde cada personagem preenche, com sua presença, as lacunas de carência dos outros. Manny é, talvez, o exemplo mais acabado de como um personagem pode carregar um luto silencioso. Seus movimentos lentos, sua relutância em se envolver e a maneira como ele evita olhar para o passado são sinais clássicos de um trauma profundo que os animadores da Blue Sky trabalharam com uma sensibilidade quase poética. Quando ele finalmente permite que o bebê toque em suas presas, o gesto é uma quebra de armadura. Não é apenas a aceitação de uma criança, é a aceitação de que o futuro ainda pode ser cultivado, mesmo em uma era onde a vida parece estar em declínio. É essa vulnerabilidade que o torna um dos protagonistas mais humanos já desenhados em computação gráfica. Sid, por sua vez, é a antítese da melancolia de Manny. Ele não possui a força do mamute, a agilidade do tigre ou a sabedoria da experiência, mas possui a coragem de ser vulnerável. Sua insistência em pertencer, mesmo diante da rejeição constante, é uma lição sobre a resiliência dos excluídos. Ao observar Sid, percebemos que a sua tolice é uma forma de defesa, um escudo contra a dureza do mundo. A doçura com que ele cuida do bebê, oferecendo-lhe frutas ou tentando mantê-lo aquecido, transforma o bebê Roshan no ponto de união que revela a bondade escondida sob a carapaça de hostilidade dos outros dois. Diego caminha pelo limiar entre dois mundos. O seu conflito interno não é apenas sobre certo ou errado, mas sobre lealdade. O espectador sente a hesitação do tigre em cada frame, especialmente quando ele olha para Manny e para o bebê, enquanto a alcateia o aguarda nas sombras. A escolha de trair sua natureza predatória para salvar aqueles que, por lei natural, ele deveria caçar, é um testemunho da força do livre-arbítrio sobre o instinto.
Quando ele finalmente se levanta contra o seu bando original, não é apenas um ato de heroísmo, mas o momento em que ele define quem ele é. Ele deixa de ser um instrumento de violência para se tornar um indivíduo com consciência. Por fim, o ciclo de Scrat permanece como o lembrete de que o mundo é um lugar indiferente às nossas pequenas grandezas. Enquanto Manny, Sid e Diego encontram propósito, Scrat continua sua batalha em glória contra a inércia das coisas. Ele é o símbolo do esforço constante, da teimosia que desafia a lógica. O filme encerra, portanto, com uma dualidade. A harmonia alcançada por aqueles que aceitaram a companhia do outro e a busca incansável daquele que prefere a solidão de sua obsessão. Essa lição final sobre o valor de uma manada improvável continua a ecoar, lembrando que a sobrevivência é apenas o estágio primário da existência, enquanto a conexão é o que realmente define o significado da vida. A narrativa ganha um contorno ainda mais profundo quando compreendemos que o encontro entre o mamute, a preguiça e o tigre é, na verdade, um embate contra o isolamento radical. Manny não é apenas um sobrevivente de uma era que se extingue, ele é um monumento ao passado que se recusa a ver o futuro. Sua transformação ao longo do filme não ocorre por meio de palavras, mas através de pequenos e quase imperceptíveis gestos de afeto, como o momento em que ele usa seu enorme corpo para proteger o grupo de uma nevasca, ou a forma como ele aprende a dividir a responsabilidade com Sid. Os animadores foram magistrais ao imprimir em seus olhos um brilho que transita da dor absoluta para a esperança contida, criando uma conexão visceral com o espectador que reconhece em Manny as cicatrizes de perdas próprias. Sid, por sua vez, é a prova de que a inteligência emocional não requer sofisticação ou força. Ele é o fio condutor de toda a ternura presente no filme. É fascinante como a sua voz e seus trejeitos exagerados funcionam como um alívio cômico necessário que, ao mesmo tempo, mascara uma sabedoria instintiva sobre o valor da vida. Em um mundo onde ser fraco significa morrer, Sid desafia todas as probabilidades, mantendo-se fiel à sua natureza caótica e bondosa. Sua interação com o bebê. Roshan é o ponto de virada para os outros dois. Ao tratar o infante com uma doçura despretensiosa, ele força Manny e Diego a baixarem a guarda e a reconhecerem a centelha de humanidade que ainda reside em seus peitos selvagens. Diego completa esse triângulo com uma elegância sombria que torna sua redenção ainda mais gratificante. O tigre não busca redenção porque é bom, mas porque descobre, através do afeto, que ele pode ser algo mais do que um executor de ordens. Sua trajetória é pontuada por uma angústia contida, visível na forma como ele se mantém afastado do grupo nos primeiros momentos, observando-os como quem observa uma presa, até que a barreira se desfaz. Quando Diego coloca sua vida em risco pelo bem de seus companheiros, ele não apenas quebra os laços com a sua alcateia original, mas também estabelece o alicerce de uma nova linhagem, baseada na escolha e não no sangue. Ele nos ensina que a lealdade é uma conquista diária. A presença onipresente de Scrat atua como um contraponto existencialista, lembrando-nos de que, apesar da profundidade dramática da nossa manada de heróis, o universo ainda reserva o absurdo e o imprevisto. A luta quase mitológica do esquilo com sua noz, sempre prestes a ser alcançada e sempre escapando de forma catastrófica, funciona como uma crônica sobre a persistência humana. Ele representa o esforço que não garante sucesso, mas que confere significado ao ato de existir. Enquanto o trio caminha em direção a um futuro construído na união, Scrat continua sua perseguição solitária, uma imagem que permanece cravada na memória como um símbolo da busca incansável por aquilo que nos move, não importando o quão efêmero possa parecer. O filme encerra, assim, um ciclo de amadurecimento coletivo, deixando a lição de que o verdadeiro aquecimento contra as intempéries da vida não vem do clima, mas do abrigo que encontramos no outro. A dinâmica desse grupo improvável revela uma verdade fundamental sobre a natureza da empatia em situações extremas. A aceitação do outro é um ato de coragem absoluta. Ao observarmos a interação entre os personagens, percebemos que o gelo que cobre a paisagem é, na verdade, um espelho das barreiras internas que cada um deles ergueu para se proteger da dor. Manny, com seu porte monumental, esconde sob a pelagem densa um abismo de saudades,
enquanto Sid, com sua verborragia incessante, tenta preencher o vazio de uma existência marginalizada. O silêncio de Manny e o ruído constante de Sid são, ironicamente, duas faces da mesma moeda. A busca desesperada por conexão em um mundo que parece estar se desintegrando. Diego, por sua vez, introduz uma tensão dramática essencial, representando a luta constante entre a lealdade herdada e a lealdade escolhida. O momento em que o tigre Dente de Sabre decide abandonar a sua alcateia, liderada pelo implacável Soto, não é apenas um movimento físico de desvio de rota, mas uma ruptura psicológica com tudo o que ele conhecia. Os animadores foram brilhantes ao utilizar as sombras e a iluminação ríspida das montanhas para enfatizar a solidão de Diego antes da sua transformação definitiva. Ele nos ensina que a identidade não é algo imutável, mas uma construção contínua, que pode ser redefinida no exato momento em que escolhemos proteger o fraco em vez de servir ao forte. O papel do bebê humano, Roshan, é o catalisador que acelera essa metamorfose coletiva. Ele é o elemento disruptivo que obriga a manada a parar, a observar e, finalmente, a nutrir. A cena em que o grupo precisa atravessar a caverna de gelo, repleta de memórias visuais do passado de Manny, é talvez um dos momentos mais sensíveis de toda a história da animação, onde a evolução da tecnologia CGI permitiu capturar expressões faciais de uma sutileza quase humana. Ali, o mamute não vê apenas um filhote de humano, mas a representação de sua própria capacidade de amar, algo que ele acreditava ter congelado junto com sua história familiar. É um testemunho da sensibilidade dos roteiristas que não cederam ao espetáculo gratuito, mas mantiveram o foco no crescimento emocional dos protagonistas. Scrat permanece como o observador periférico, o avatar da persistência cômica, diante de um cosmos indiferente. Se o trio principal encontra sentido na fraternidade, Scrat encontra sentido na obstinação. Ele é a representação do esforço que ultrapassa a lógica, o ser que desafia as leis da gravidade e da sobrevivência, apenas pelo desejo puro de alcançar um objetivo, por menor que seja. Ele é o tempero que impede que o drama do grupo se torne pesado demais, lembrando ao público que, mesmo na era mais sombria, existe lugar para a ironia e para o riso. Ao final da jornada, o que retemos não é apenas a sobrevivência física dos personagens, mas a percepção de que a verdadeira manada é aquela que construímos voluntariamente, provando que nem o frio mais intenso é capaz de extinguir o fogo da lealdade e do afeto. A essência dessa jornada repousa na ideia de que a família não é um destino biológico, mas uma construção de escolhas feitas sob pressão. Manny, ao carregar a marca do luto por sua linhagem perdida, encarna a dignidade ferida de um gigante que prefere o isolamento ao risco de sentir novamente a dor da perda. Cada vez que ele desvia o olhar ou murmura uma frase curta e áspera, os animadores da Blue Sky foram brilhantes ao imprimir em seus olhos um pesar contido, uma humanidade que transcende o CGI. Ele é o pilar que lentamente descobre que a sua força não reside na sua invulnerabilidade, mas na sua capacidade de acolher o frágil, representado pelo bebê Roshan. Sid, em seu papel de catalisador, é quem desestabiliza a rigidez desse trio. Sua comicidade não é apenas um artifício, mas uma estratégia de sobrevivência em um mundo que o negligenciou. Ao ver Sid, o espectador reconhece o otimismo daqueles que, mesmo sendo vistos como descartáveis, insistem em encontrar valor na conexão humana. Ele é o elo que, com sua persistência irritante e genuína, força Diego e Manny a se despirem de suas defesas. A sua relação com o bebê é, talvez, o elemento mais terno de todo o filme, funcionando como um espelho onde até mesmo o predador mais feroz consegue se enxergar sob uma luz diferente, menos brutal e mais acolhedora. A transição de Diego de um caçador de elite, movido pela hierarquia e pela violência, para um protetor voluntário, constitui a espinha dorsal dramática da obra. O tigre Dente de Sabre é um mestre da contenção. Seus movimentos felinos e olhar vigilante indicam uma mente em constante conflito. Quando ele finalmente rompe com sua natureza e com o grupo de Soto, a cena não precisa de grandes diálogos, pois sua postura corporal, a hesitação, o rosnado que se transforma em defesa, diz tudo. Ele encontra no bebê e no mamute
a família que a sua alcateia original, baseada estritamente no poder, nunca lhe ofereceu. É uma lição poderosa sobre como a empatia pode ser a força mais subversiva da natureza. Paralelamente, a saga de Scrat atua como a respiração cômica e filosófica do filme. Ele é o nihilista esforçado, o personagem que nos lembra que, independentemente da grandeza dos dramas vividos pelos protagonistas, o mundo continua a girar e a congelar, indiferente aos nossos destinos. Sua luta contra a nós é o retrato da resiliência humana em sua forma mais pura e absurda, o esforço constante, mesmo diante do fracasso inevitável. Ao final, a harmonia encontrada pelo trio, enquanto caminham em direção ao desconhecido, contrasta com o caos solitário do esquilo, deixando claro que, na vastidão gelada de um mundo hostil, o maior triunfo de qualquer criatura é encontrar, ainda que por um breve período, um lugar onde se possa ser chamado de lar. A jornada do trio protagonista é, na sua essência, uma meditação sobre a transitoriedade e a construção de alicerces em meio à desolação. Manny, o mamute, personifica o peso de uma memória que se recusa a morrer, funcionando como uma âncora melancólica que estabiliza o caos ao seu redor. A técnica de animação, que priorizou a expressividade facial em detrimento de uma perfeição técnica fria, permite que o espectador sinta o peso dos séculos em cada movimento seu. Quando ele finalmente cede à necessidade de proteger o bebê humano, Roshan, não é apenas um ato de heroísmo, mas um reencontro consigo mesmo, um momento em que ele permite que a esperança, antes congelada pela dor, volte a pulsar em seu peito. Sid, o contraponto perfeito a essa gravidade, traz uma leveza que beira o absurdo, mas que, sob uma análise mais atenta, revela-se como uma forma rara de coragem. Ele é o otimista indomável que insiste em se conectar, mesmo quando o mundo ao seu redor, representado pela hostilidade das outras espécies e pelo ambiente inóspito, grita que a sobrevivência exige isolamento. A relação dele com o bebê é o fio condutor da ternura, um lembrete constante de que a bondade, mesmo em sua forma mais desajeitada, é o que mantém a coesão de um grupo. Sid não tem a força bruta dos predadores, mas possui uma resiliência emocional que acaba por curar, de maneira silenciosa, as feridas de seus companheiros. Diego trilha talvez o caminho mais árduo, marcado por uma tensão constante entre o dever de sangue e a descoberta da lealdade pessoal. A evolução do tigre dente de sabre é um estudo sobre a desconstrução do preconceito. Ele começa a história observando os outros como presas ou ferramentas, mas termina compreendendo que a identidade é moldada pelos laços que nutrimos, não pelas ordens que seguimos. A cena em que ele finalmente se volta contra seu líder, Soto, em defesa de Manny, é o ápice dessa transformação. É um momento de clareza moral, onde o instinto é substituído pelo afeto, selando seu pacto com aquela família improvável de forma definitiva. Scrat, com sua busca incessante e catastrófica pela nós, atua como um observador tragicômico do destino. Sua odisseia, desprovida de palavras e focada na linguagem corporal, reflete a natureza do esforço humano. A persistência diante do inevitável. Ele é o equilíbrio necessário, a nota dissonante que impede o filme de se tornar um drama existencialista puro, ao mesmo tempo que enfatiza que, em um mundo que congela e muda de forma, o que nos resta é a teimosia em buscar o que nos faz sentir vivos. O legado do filme, portanto, reside nessa combinação única de desespero e fraternidade, provando que perante o frio eterno, a união não é apenas uma estratégia de sobrevivência, mas o único refúgio capaz de aquecer o coração de qualquer ser, por mais desajustado que ele seja. A jornada desses três párias atinge seu ápice emocional, não nos momentos de confronto físico contra a glaciação, mas na sutil renúncia ao ego que cada um deles precisa realizar. O filme nos apresenta uma metáfora poderosa sobre o luto. Manny, o mamute, é o guardião de um passado que ele se recusa a ímpeto a abandonar, mas que, ao cuidar de Roshan, entende que a cura não reside no esquecimento, mas na capacidade de zelar pelo futuro. A maneira como os animadores conduziram a expressividade do mamute é notável. Os olhos de Manny não apenas refletem a vastidão do gelo, mas o cansaço de uma alma que sobreviveu ao que a maioria sucumbiu.
Cada gesto protetor com a tromba sobre o bebê humano é um tratado sobre paternidade, uma forma de redenção para um gigante que, em um mundo de extinções, aprende que a vida se perpetua através do cuidado. Sid, com sua verborragia incessante, atua como o catalisador da humanidade nesse trio improvável. É curioso notar como o personagem, concebido com trejeitos que beiram o irritante, torna-se a peça central da coesão do grupo, justamente por sua vulnerabilidade. Ele não possui a força de Manny nem a destreza de Diego, mas possui a coragem de ser ingênuo em um mundo cínico. Sua insistência em manter o grupo unido, mesmo quando Manny o repele e Diego o observa como uma ameaça de pouca importância, é uma lição sobre a resiliência dos excluídos. Sid nos recorda que, nos tempos de crise, a fragilidade, quando acompanhada de compaixão, é uma forma de poder que desarma até o mais implacável dos predadores. Diego, por outro lado, trilha um caminho de sombras que culmina em uma luz inesperada. Sua evolução é o arco mais denso da obra, pois não se trata apenas de uma mudança de lado, mas de uma redefinição de caráter. A tensão que permeia suas interações iniciais é palpável. Ele é o caçador infiltrado, o espião que, pouco a pouco, vê sua lealdade à alcateia ser corroída pelo afeto genuíno que desenvolve pelos seus alvos. Quando Diego escolhe salvar Manny, ele não está apenas cometendo um ato de bravura, ele está exercendo o seu livre-arbítrio pela primeira vez. A cena em que ele rompe com a hierarquia predatória de Soto é um exemplo de como a empatia pode subverter o instinto, transformando um assassino em um membro essencial de uma nova manada. Paralelamente, a busca de Scrat pela Noz funciona como o pulso caótico do filme. Enquanto os protagonistas aprendem o peso da responsabilidade e o valor do sacrifício, o esquilo permanece preso a uma lógica de esforço sem recompensa, uma metáfora quase existencialista para a natureza humana. Ele é o lembrete de que, por trás da grandiosidade dos dramas existenciais, existe uma dimensão de absurdo que não podemos controlar. Ao final, a harmonia conquistada pelo trio, que caminha sob o sol incipiente após o período de frio, contrasta com a perseverança solitária de Scrat, reforçando que o sentido da vida não é encontrado no destino final, mas na companhia daqueles com quem decidimos dividir o fardo da sobrevivência. O filme termina, portanto, não apenas como uma crônica de aventura, mas como uma ode à família que construímos quando o mundo insiste em nos separar. O legado de A Era do Gelo reside, em última análise, na audácia de seus criadores em utilizar a frieza extrema do cenário glacial como um contraste deliberado para a ignição de sentimentos complexos. O filme não tenta ocultar que a sobrevivência, em um mundo prestes a congelar, é uma tarefa brutal e solitária. Em vez disso, ele propõe que a única defesa contra o inverno eterno da alma é a formação de um núcleo que transgride as leis naturais. Manny, o mamute, torna-se o arquétipo do patriarca resiliente, um ser cujo silêncio não é ausência de emoção, mas um reservatório de dor, que, ao entrar em contato com o pequeno Roshan, começa a transbordar em forma de uma ternura inesperada. Cada vez que ele usa sua enorme estrutura física para criar uma barreira contra o vento cortante, o filme comunica que a verdadeira força de um indivíduo não reside em sua capacidade de destruir, mas na capacidade de abrigar o outro. Sid, o bicho preguiça, é o coração vibrante e caótico que impede o grupo de sucumbir à melancolia do mamute ou ao pragmatismo predatório do tigre. Sua comicidade, muitas vezes interpretada como uma forma de desatenção, é na verdade um mecanismo de sobrevivência que privilegia o otimismo sobre o medo. Sid possui a sabedoria dos humildes. Ele entende que, diante da finitude, a conexão é o único luxo permitido. A forma como ele interage com o bebê, com uma desajeitada e genuína tentativa de ser o protetor que ninguém esperaria que ele fosse, funciona como uma lente que amplia a bondade nos olhos de Manny e Diego. Ele é o lembrete de que a amizade é uma escolha que se faz repetidamente, especialmente quando o mundo lá fora insiste em nos dizer que somos, por natureza, incompatíveis. Diego, por sua vez, é o personagem que vive a transição mais pungente, o conflito entre o dever biológico e o despertar da consciência. Sua jornada é uma crônica de desapropriação. Ao abandonar o chamado de sua alcateia, Diego não está apenas traindo um líder, mas rompendo com um sistema de valores que o definia,
pela sua capacidade de ferir. A sutileza com que os animadores retratam sua transição, o rosnado que se suaviza para um murmúrio, o olhar que deixa de medir a jugular de Manny para medir sua necessidade de proteção, é o que confere ao filme uma profundidade dramática rara no gênero. Quando ele salva a vida do mamute, o espectador presencia a morte do predador e o nascimento de um companheiro, um ato de libertação que redefine o que significa ser uma alcateia. Por fim, a trajetória de Scrat permanece como o epílogo existencialista de cada capítulo dessa odisseia. Sua persistência diante da frustração é a contraparte quase heróica dos protagonistas. Enquanto Manny, Sid e Diego encontram seu propósito na união, Scrat encontra o seu na obstinação. Ele é a representação do esforço que nunca cessa, o símbolo de que a vida é, muitas vezes, uma perseguição frenética por algo que nos escapa por entre os dedos. A intersecção final desses destinos revela que, apesar da vastidão do gelo e da indiferença do tempo, o calor do afeto compartilhado entre três seres tão díspares não é apenas um refúgio, mas uma vitória contra o niilismo. Eles não apenas sobreviveram ao inverno. Eles redefiniram o que significa pertencer, provando que a família é a última trincheira da humanidade diante do frio absoluto da existência. A profundidade emocional de A Era do Gelo reside, em última análise, no fato de que os personagens não apenas sobrevivem às intempéries, mas aprendem a habitar o silêncio um do outro. A animação, por meio de uma iluminação que transita entre o azul gélido e o laranja crepuscular do fim de tarde, espelha a transição interna do trio. Manny, o mamute de olhar pesado, é um monumento à melancolia. A cada passo que ele dá pela vastidão, sente-se o peso de um passado que ele tenta enterrar na neve, mas que insiste em vir à tona sempre que ele protege o bebê. Os animadores foram brilhantes ao imprimir em sua tromba, antes um instrumento de defesa, uma delicadeza quase maternal, transformando-a na extensão física de um coração que por muito tempo esteve petrificado. Sid, o bicho preguiça, é o motor dessa transformação. Enquanto Manny e Diego carregam a seriedade do dever e do luto, Sid é a antítese. Ele é a vulnerabilidade exposta, o alívio necessário que permite que a armadura dos outros dois comece a rachar. Sua imaturidade não é falta de sabedoria, mas uma forma de resistência. Ele se recusa a ser moldado pela dureza do mundo. Ao cuidar de Roshan com sua desajeitada dedicação, ele oferece ao mamute e ao tigre a permissão para serem também frágeis. A presença de Sid é o lembrete constante de que, mesmo quando o mundo parece prestes a ser soterrado por geleiras, o afeto é a única força capaz de manter a coesão. Diego, cuja jornada é talvez a mais complexa sob o ponto de vista moral, encarna o conflito entre o instinto predatório e a descoberta da lealdade. O tigre dente de sabre é um personagem desenhado na tensão, sua postura é sempre contida, sua voz é um sussurro de perigo que gradualmente se torna uma promessa de proteção. O momento em que ele hesita diante de Soto, o líder de sua antiga alcateia, não é apenas um impasse de ação, é um divisor de águas existencial. Ao se colocar entre o bebê e a matilha, Diego não está apenas traindo seus pares. Ele está, pela primeira vez, escolhendo sua própria natureza. Ele deixa de ser um instrumento de violência para se tornar o guardião daquela estranha manada, provando que o caráter é definido não pela biologia, mas pelo sacrifício pessoal. Scrat, por fim, permanece como o observador periférico e o ponto de ancoragem para o riso físico. Sua odisseia, desprovida de diálogos e repleta de quedas e triunfos milimétricos, funciona como uma crônica da persistência humana. Enquanto o trio protagonista encontra o sentido da vida na união, Scrat encontra o seu na obstinação. Ele é a representação do esforço que não garante sucesso, mas que confere significado ao ato de existir. Ao fechar essa trajetória, percebemos que o filme não é sobre o gelo que avança para destruir, mas sobre o calor que esses seres improváveis geram uns nos outros. Eles não retornam aos seus postos originais de presas e predadores. Eles caminham em direção ao horizonte como uma família escolhida, uma prova de que, perante a vastidão indiferente do mundo, a única forma de sobrevivência genuína é o ato de cuidar daqueles que, por obra do acaso ou destino, decidimos chamar de nossos.
A jornada de A Era do Gelo atinge sua maturidade narrativa, justamente quando o trio percebe que o verdadeiro inimigo não é o inverno que avança, mas a inércia da solidão. A transição estética, de cenas com luzes frias e contrastes severos para momentos de calor quase solar entre os três, não é apenas um recurso técnico, mas uma tradução visual da intimidade. Manny, que inicialmente via sua força como um escudo para afastar o mundo, descobre que é, na verdade, um porto seguro. Quando ele coloca o pequeno Roshan em cima de suas costas, a mudança na postura do mamute, seus ombros, antes curvados pelo peso de um luto invisível, tornam-se um pedestal para uma nova vida. É um triunfo de humanidade. Ele não está apenas carregando um humano. Ele está carregando a responsabilidade de ser o pai que o mundo, cruel e implacável, tentou roubar dele. Sid atua como o bálsamo dessa melancolia, exercendo uma forma peculiar de sabedoria através da sua ignorância alegre. Enquanto os outros personagens discutem táticas de sobrevivência ou avaliam perigos, Sid é quem nota a pequena flor que rompe a neve ou a necessidade de uma pausa para descansar. Sua insistência em pertencer, que no início do filme era lida pelos outros como um traço de tolice, revela-se, ao final, como a espinha dorsal emocional do grupo. É fascinante como a animação, com seus membros desengonçados e movimentos rápidos, transmite uma sensação de desamparo que convida o público a protegê-lo, exatamente como Manny e Diego acabam fazendo. Sid é o elo que, por não ter nada a perder, é o primeiro a se doar por inteiro. Diego, por sua vez, é o personagem cujo arco desenha o conflito mais agudo, a lealdade herdada versus a lealdade construída. O espectador sente a hesitação do tigre em cada frame. Ele é o caçador, que durante a maior parte da jornada, observa o bebê com olhos calculistas, mas cujas garras, em momentos de crise, não se fecham para ferir, e sim para acolher. O momento em que ele decide confrontar Soto, seu antigo bando, é o divisor de águas entre o eu, definido pelo instinto, e o eu, definido pelo afeto. É um ato de liberdade que ressoa profundamente, lembrando-nos que o caráter não é uma sentença biológica, mas uma construção de escolhas feitas sob pressão. Quando o sangue de Diego se mistura ao gelo, não é o fim de um predador, mas a purificação de um protetor que finalmente encontrou um propósito maior do que a hierarquia de sua alcateia original. Scrat serve como a nota dissonante e necessária, a prova de que, no grande drama da existência, sempre haverá um elemento de absurdo. Sua luta mítica contra a nós, que desafia a gravidade e as leis da natureza, equilibra o peso dramático das reflexões sobre o luto e a família com uma comédia física frenética. Ele é a antítese do trio. Enquanto eles encontram paz na união e no sacrifício, Scrat permanece como o arquétipo do indivíduo que consome sua vida em uma busca solitária e incessante. O contraste entre a jornada do trio, que termina em comunidade, e a jornada de Scrat, que termina na isolação de sua própria obsessão, encerra a obra com uma lição magistral. O mundo será sempre um lugar inóspito e gélido para aqueles que buscam apenas a satisfação individual, mas tornar-se-á um lar para aqueles que, como Manny, Sid e Diego, têm a coragem de caminhar lado a lado, desafiando a solidão com a força indomável de uma família escolhida. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. No vídeo de hoje, nós vamos discutir o filme A Era do Gelo, de 2002. A Era Glacial chegou e o mundo está se tornando um lugar implacável, onde a única lei que impera é a da sobrevivência. No centro dessa jornada gélida, encontramos três criaturas que jamais deveriam ter se cruzado, unidas por um destino inusitado e por uma carga preciosa: um bebê humano. Manny, um mamute lanoso com um coração pesado e um passado marcado por perdas profundas, é a personificação da melancolia. Ele carrega a dignidade das eras passadas, servindo como uma reflexão sobre a extinção e a solidão, temas que os animadores da Blue Sky Studios capturaram com uma sensibilidade quase humana, transformando aquele gigante peludo em uma figura complexa e protetora. Ao lado dele, caminha Sid,
uma preguiça que parece ter sido projetada para o caos, cuja verborragia incessante contrasta com a natureza estoica de Manny. Sid é o alívio cômico que traz humanidade ao grupo, representando a vulnerabilidade daqueles que, embora fracos fisicamente, possuem uma resiliência emocional inabalável. Completando o trio, temos Diego, o tigre dente de sabre, um predador que começa sua jornada com intenções obscuras, agindo como um espião para sua alcateia. A trajetória de Diego é talvez a mais rica em nuances, pois sua transição de um caçador impiedoso para um membro leal daquela estranha família reflete o eterno conflito entre o instinto selvagem e o desejo por pertencimento. A dinâmica entre os três personagens funciona como uma metáfora sobre a construção de laços em tempos de crise. Enquanto atravessam paisagens gélidas e enfrentam perigos que testam seus limites, a interação entre eles evolui de uma tolerância forçada para um vínculo de fraternidade real. É impossível não mencionar a presença quase onipresente de Scrat, o esquilo pré-histórico que vive sua própria odisseia particular em busca de uma noz. Scrat é a alma cômica e o contraponto perfeito à carga dramática dos protagonistas. Sua luta inglória contra as leis da física e contra a própria sorte adiciona um tempero indispensável ao filme, lembrando-nos daquelas figuras clássicas dos desenhos da Warner Bros. Que inspiraram os criadores desta obra. A direção de arte e a narrativa fazem com que a vastidão do gelo pareça não apenas um cenário, mas um personagem ativo que impõe ritmo à história. O reencontro do grupo com o pai da criança é o momento culminante, onde a partida se torna inevitável e o peso da despedida é sentido por todos. Ao final, a jornada de Manny, Sid e Diego nos deixa com a lição de que, mesmo nos períodos mais frios da vida, a solidariedade é o que realmente nos mantém aquecidos. O filme termina não apenas com o sucesso da missão, mas com a sensação de que aqueles três seres desajustados encontraram algo muito maior do que a simples sobrevivência. Encontraram um propósito e uns aos outros. O coração do filme reside na transformação desses três párias em um núcleo familiar disfuncional, porém inquebrável. É fascinante observar como a tecnologia da computação gráfica, ainda em fase de amadurecimento na época, foi utilizada pelos artistas da Blue Sky para conferir uma expressividade quase teatral aos rostos dos animais. Manny, com suas presas imensas e olhos que parecem guardar o peso de séculos, transmite uma melancolia contagiante. Ele não é apenas um sobrevivente, mas um testemunho vivo de um tempo que se esvai. A sua resistência inicial em aceitar a companhia de Sid é um reflexo claro de seu trauma, uma tentativa de se proteger de novas perdas, o que torna cada pequena concessão de amizade um triunfo dramático genuinamente comovente. Sid, por outro lado, é uma criatura de otimismo indomável. É curioso pensar que a voz original do personagem, que moldou a dublagem ao redor do mundo, foi concebida para ser um tanto quanto irritante, mas com uma doçura subjacente que torna impossível não se afeiçoar a ele. Ele é o agente catalisador da trama, alguém que, desprovido de qualquer habilidade de caça ou defesa, sobrevive pelo poder da sua persistência e da sua capacidade única de ver valor na conexão humana. O bebê, que eles carinhosamente apelidam de Roshan, funciona como o espelho onde esses três predadores e presas esquecem suas diferenças e começam a projetar seus desejos de proteção e cuidado. Diego atravessa talvez o arco mais denso. A sua evolução é pontuada por uma tensão silenciosa, onde o espectador é constantemente lembrado de que ele é, por natureza, um caçador. Os animadores foram brilhantes ao utilizar a linguagem corporal do tigre, com movimentos ágeis e felinos que contrastam com a marcha pesada de Manny, para ilustrar sua luta interna. Quando ele finalmente decide trair a alcateia para salvar o mamute, o momento não soa forçado, mas como a conclusão lógica de uma jornada, onde o afeto finalmente superou o dever. Essa lealdade inesperada redefine a ideia de manada, transformando-a de um conceito biológico em uma escolha emocional. Não se pode esquecer o papel de Scrat, que serve como uma metáfora quase nihilista da própria existência. Enquanto o trio principal aprende sobre valores e união, o esquilo vive uma busca incessante, quase filosófica, por algo que ele nunca alcança.
Se Manny, Sid e Diego representam o que há de mais nobre na sobrevivência, Scrat representa o esforço desmedido, a teimosia diante do absurdo e a resiliência do fracasso. Ele é a cereja do bolo em uma narrativa que, por baixo da superfície gélida de seus cenários, esconde um calor humano profundo, tratando de temas como luto, paternidade, integração e a redescoberta do sentido da vida, em meio ao caos de um mundo que, literalmente, está se congelando ao redor de seus personagens. A jornada não seria tão emblemática se não mergulhássemos na psique desses personagens através de seus pequenos gestos. Pensemos no momento em que Manny, contra toda a sua lógica de isolamento, decide proteger o bebê. Aquele gesto não é apenas um ato de heroísmo casual, mas uma reparação histórica com sua própria memória. A animação consegue, através dos silêncios, transmitir o eco do passado de Manny, sugerindo que ele vê no infante não uma responsabilidade, mas a chance de redimir a dor de ter perdido os seus. É um exercício de empatia que os animadores da época, inspirados pela linguagem gestual do cinema mudo, conseguiram traduzir com uma eficiência avassaladora para um público que ainda se habituava às possibilidades do CGI. Sid, em sua aparente imaturidade, atua como o mediador desse grupo. Enquanto Diego observa com a vigilância de um predador e Manny analisa com o peso de um ancião. Sid é quem introduz a leveza, o que é um toque de mestre na escrita do roteiro. Ele é o lembrete de que, mesmo à beira da extinção, há espaço para o humor e para a estranheza. A forma como ele interage com o bebê humano, muitas vezes de maneira desajeitada, funciona como um alívio cômico que impede a trama de mergulhar num niilismo excessivo. Ele é, no fundo, a cola que mantém a coesão do grupo, insistindo na amizade, mesmo quando a hostilidade de Diego ou o mau humor de Manny sugerem o contrário. A relação de Diego com o grupo é o que confere ao filme sua dimensão mais épica. O tigre dente de sabre é a representação do conflito entre o dever e o sentir. Sua transição é meticulosamente construída. Cada olhar de relance para o bebê, cada hesitação antes de reportar a localização do bando para seu líder Soto, revela um dilema moral que poucos personagens de animação conseguiram explorar com tanta sutileza. Quando ele salva Manny, a cena é carregada de uma carga dramática quase shakespeariana, onde o dever biológico de ser um predador é totalmente subvertido pela lealdade. É o instante em que ele deixa de ser um tigre solitário para se tornar parte de algo que ele mesmo ajudou a criar. Por fim, a constante presença de Scrat, que parece atravessar o filme como um observador externo de todas essas angústias, nos oferece uma perspectiva quase existencialista. Ele não fala, não precisa de diálogo, e sua luta física contra o gelo serve como uma constante metáfora para a busca obstinada pelo impossível. O design de Scrat, inspirado pelos personagens de desenho animado da Era de Ouro de Hollywood, é um lembrete de que o caos é inerente à natureza. Enquanto nossos protagonistas buscam um propósito maior na união, Scrat nos ensina que a persistência, por mais fútil que pareça na vastidão de um mundo gélido, é, em si mesma, uma forma de arte. Ao fechar essa odisseia, percebemos que o filme não é sobre o gelo que se impõe, mas sobre o fogo que esses seres improváveis acenderam dentro de si mesmos, provando que a família é, acima de tudo, o refúgio que escolhemos em tempos de inverno eterno. A profundidade emocional de A Era do Gelo vai além do roteiro, residindo na escolha consciente dos criadores em humanizar criaturas que, na natureza, seriam apenas presas e predadores. É fascinante observar como a trilha sonora, composta por David Newman, pontua esses momentos de conexão com uma sutileza quase imperceptível, ajudando a elevar a jornada de um simples filme de aventura para uma crônica sobre a necessidade de pertencer. O cenário de vastidão branca, que poderia ser monótono em mãos menos habilidosas, ganha vida com variações de luz e textura, tornando o ambiente um reflexo direto do estado emocional do trio protagonista. O gelo é, ao mesmo tempo, um obstáculo físico implacável e uma tela em branco onde Manny, Sid e Diego começam a escrever uma nova definição de sobrevivência. Há uma beleza melancólica na maneira como o filme lida com a figura do bebê Roshan. Ele não é apenas um plot device,
mas uma força da natureza que desestabiliza a ordem estabelecida. Para Manny, o bebê é uma ferida aberta que começa a cicatrizar. Cada vez que ele envolve a criança com sua tromba, há uma suavidade que contrasta com sua estatura colossal, revelando o pai que ele foi impedido de ser. Essa vulnerabilidade masculina, raramente explorada com tanta dignidade em animações de época, confere ao personagem de Manny uma dimensão paternal que ancora todo o filme. Ele não está apenas protegendo uma vida humana, ele está reafirmando a sua própria humanidade. Sid, por sua vez, personifica a resiliência através da ignorância alegre. Enquanto os outros personagens possuem o peso do passado ou a pressão do dever, Sid vive no agora. Sua ingenuidade não é falta de inteligência, mas uma escolha consciente de não se deixar corromper pelo cinismo de um mundo que congela tudo ao seu redor. Ele é o coração do grupo, o motor que impulsiona as interações e que, mesmo diante de feras muito maiores, nunca vacila em sua lealdade. É interessante notar como a animação de Sid, com seu movimento desengonçado e membros flexíveis, transmite uma sensação de desamparo que convida o público a protegê-lo, exatamente como Manny e Diego acabam fazendo. Diego encerra esse ciclo de personagens complexos com uma jornada de redenção que serve como o pilar dramático da história. A sua transição de um espião calculista para um protetor feroz é um estudo sobre a empatia. Quando ele percebe que a sua alcateia, liderada pelo vingativo Soto, vê o mundo apenas através da violência, Diego escolhe a lealdade baseada no afeto, e não na hierarquia. A cena do combate entre ele e seus antigos companheiros não é apenas uma sequência de ação. É o momento em que ele rompe com seu passado predatório para abraçar uma identidade que ele mesmo escolheu. É um ato de liberdade que ressoa profundamente, lembrando-nos que o caráter é definido pelas nossas escolhas em momentos de crise, não pela nossa natureza. Ao final, a Odisseia de Scrat termina sempre em frustração, mas é essa frustração que torna sua persistência tão poética. Ele é a antítese do trio, a nota dissonante que mantém o filme aterrado no humor físico, enquanto os outros exploram temas elevados, como o luto e o pertencimento. Ele representa a tenacidade da vida, que insiste em prosseguir, mesmo quando as circunstâncias conspiram contra. A Era do Gelo permanece como uma obra-prima de sua geração justamente por esse equilíbrio. Consegue ser uma comédia de humor físico frenético e, simultaneamente, uma reflexão comovente sobre como, perante o frio absoluto de um mundo indiferente, o calor de uma família escolhida é o único farol que nos guia para a sobrevivência. O legado que esta obra deixou transcende a tela, consolidando-se como um estudo sobre a formação de identidades em um mundo que exige conformidade. A transição de presas e predadores para uma unidade coesa é um lembrete de que o medo é o que nos isola, enquanto a vulnerabilidade é o que nos aproxima. É extraordinário como o filme utiliza o ambiente de desolação glacial para evidenciar que, quando os recursos escasseiam e o horizonte se fecha, o que resta são as nossas conexões com o outro. Manny, Sid e Diego são o arquétipo da família moderna, composta não por laços sanguíneos impostos pela natureza, mas por alianças forjadas no fogo do sofrimento compartilhado e na necessidade de proteger algo maior do que si mesmos. A narrativa ainda reserva um espaço fundamental para a importância da escuta e da paciência, qualidades personificadas nas raras vezes em que Manny, o mamute de poucas palavras, interrompe seu estoicismo para ensinar algo a Sid ou para trocar um olhar de entendimento com Diego. Esses silêncios, preenchidos pela imensidão do gelo, dizem mais do que qualquer diálogo expositivo. Os criadores do filme foram felizes ao não forçar uma redenção instantânea, permitindo que a desconfiança inicial de Diego se dissipasse lentamente, como a névoa que se dissolve ao amanhecer nas montanhas geladas. A transformação do tigre não é uma mudança de personalidade, mas uma expansão de sua lealdade, provando que o instinto selvagem pode ser guiado pelo afeto quando se encontra um propósito comum. Há também uma melancolia doce na conclusão da missão do grupo. Ao devolverem o bebê aos humanos, eles não estão apenas completando uma tarefa, mas enfrentando a primeira grande perda de sua vida em comum. A cena da despedida
é carregada de uma maturidade rara em animações, onde o espectador compreende que o crescimento também dói, e que deixar ir é um ato de amor tão grandioso quanto o ato de proteger. Eles não voltam ao que eram antes. O grupo que se dispersa no final é formado por indivíduos irremediavelmente transformados pela experiência de terem sido, por um breve e precioso momento, guardiões da esperança. Enquanto a jornada do bebê termina, a odisseia de Scrat continua, um lembrete cômico e persistente de que o mundo, embora trágico para alguns, é um lugar de eterna busca para outros. Sua luta sem fim pela nós é o equilíbrio perfeito para o drama dos protagonistas, oferecendo um alívio cômico que não diminui a importância das lições aprendidas, mas que, ao contrário, as humaniza. No final, o que permanece na memória não são apenas as paisagens inóspitas ou o CGI revolucionário da época, mas a sensação de que, mesmo em eras gélidas e solitárias, a vida encontra caminhos para florescer, desde que existam seres dispostos a caminhar lado a lado, desafiando a solidão com a força indomável de uma manada improvável. O impacto visual e emocional de A Era do Gelo sobre o público consolidou-se como um marco na história da animação, não apenas pela técnica, mas pela capacidade de tocar em feridas universais. O filme estabelece uma estética onde o frio é a constante, e a única forma de combate contra o congelamento externo é a ignição de um fogo interno, algo que nenhum dos protagonistas tinha previsto ao iniciar a sua jornada. A trajetória do grupo deixa de ser uma simples missão de entrega para se tornar um processo de cura coletiva, onde cada personagem preenche, com sua presença, as lacunas de carência dos outros. Manny é, talvez, o exemplo mais acabado de como um personagem pode carregar um luto silencioso. Seus movimentos lentos, sua relutância em se envolver e a maneira como ele evita olhar para o passado são sinais clássicos de um trauma profundo que os animadores da Blue Sky trabalharam com uma sensibilidade quase poética. Quando ele finalmente permite que o bebê toque em suas presas, o gesto é uma quebra de armadura. Não é apenas a aceitação de uma criança, é a aceitação de que o futuro ainda pode ser cultivado, mesmo em uma era onde a vida parece estar em declínio. É essa vulnerabilidade que o torna um dos protagonistas mais humanos já desenhados em computação gráfica. Sid, por sua vez, é a antítese da melancolia de Manny. Ele não possui a força do mamute, a agilidade do tigre ou a sabedoria da experiência, mas possui a coragem de ser vulnerável. Sua insistência em pertencer, mesmo diante da rejeição constante, é uma lição sobre a resiliência dos excluídos. Ao observar Sid, percebemos que a sua tolice é uma forma de defesa, um escudo contra a dureza do mundo. A doçura com que ele cuida do bebê, oferecendo-lhe frutas ou tentando mantê-lo aquecido, transforma o bebê Roshan no ponto de união que revela a bondade escondida sob a carapaça de hostilidade dos outros dois. Diego caminha pelo limiar entre dois mundos. O seu conflito interno não é apenas sobre certo ou errado, mas sobre lealdade. O espectador sente a hesitação do tigre em cada frame, especialmente quando ele olha para Manny e para o bebê, enquanto a alcateia o aguarda nas sombras. A escolha de trair sua natureza predatória para salvar aqueles que, por lei natural, ele deveria caçar, é um testemunho da força do livre-arbítrio sobre o instinto. Quando ele finalmente se levanta contra o seu bando original, não é apenas um ato de heroísmo, mas o momento em que ele define quem ele é. Ele deixa de ser um instrumento de violência para se tornar um indivíduo com consciência. Por fim, o ciclo de Scrat permanece como o lembrete de que o mundo é um lugar indiferente às nossas pequenas grandezas. Enquanto Manny, Sid e Diego encontram propósito, Scrat continua sua batalha em glória contra a inércia das coisas. Ele é o símbolo do esforço constante, da teimosia que desafia a lógica. O filme encerra, portanto, com uma dualidade. A harmonia alcançada por aqueles que aceitaram a companhia do outro e a busca incansável daquele que prefere a solidão de sua obsessão. Essa lição final sobre o valor de uma manada improvável continua a ecoar, lembrando que a sobrevivência é apenas o estágio primário da existência, enquanto a conexão é o que realmente define o significado da vida. A narrativa ganha um contorno ainda mais profundo quando compreendemos que o encontro entre o mamute, a preguiça e o tigre é, na verdade,
um embate contra o isolamento radical. Manny não é apenas um sobrevivente de uma era que se extingue, ele é um monumento ao passado que se recusa a ver o futuro. Sua transformação ao longo do filme não ocorre por meio de palavras, mas através de pequenos e quase imperceptíveis gestos de afeto, como o momento em que ele usa seu enorme corpo para proteger o grupo de uma nevasca, ou a forma como ele aprende a dividir a responsabilidade com Sid. Os animadores foram magistrais ao imprimir em seus olhos um brilho que transita da dor absoluta para a esperança contida, criando uma conexão visceral com o espectador que reconhece em Manny as cicatrizes de perdas próprias. Sid, por sua vez, é a prova de que a inteligência emocional não requer sofisticação ou força. Ele é o fio condutor de toda a ternura presente no filme. É fascinante como a sua voz e seus trejeitos exagerados funcionam como um alívio cômico necessário que, ao mesmo tempo, mascara uma sabedoria instintiva sobre o valor da vida. Em um mundo onde ser fraco significa morrer, Sid desafia todas as probabilidades, mantendo-se fiel à sua natureza caótica e bondosa. Sua interação com o bebê. Roshan é o ponto de virada para os outros dois. Ao tratar o infante com uma doçura despretensiosa, ele força Manny e Diego a baixarem a guarda e a reconhecerem a centelha de humanidade que ainda reside em seus peitos selvagens. Diego completa esse triângulo com uma elegância sombria que torna sua redenção ainda mais gratificante. O tigre não busca redenção porque é bom, mas porque descobre, através do afeto, que ele pode ser algo mais do que um executor de ordens. Sua trajetória é pontuada por uma angústia contida, visível na forma como ele se mantém afastado do grupo nos primeiros momentos, observando-os como quem observa uma presa, até que a barreira se desfaz. Quando Diego coloca sua vida em risco pelo bem de seus companheiros, ele não apenas quebra os laços com a sua alcateia original, mas também estabelece o